Então, começando, boa noite. Boa noite. Então, o tema desse encontro de hoje é o que mais é possível para a psicologia, né? Pensando-se na abordagem com ferramentas de Access Consciousness. E a ideia é trazer um bate-papo aqui sobre como tem sido para mim, né? E aí, você, Alice, e quem mais for entrando e quiser perguntar e quiser trazer alguma experiência, também a gente vai abrir esse espaço para a gente fazer essa troca da maneira mais expansiva que a gente perceber, né? Tá certo, Simone. Você quer começar com alguma pergunta, alguma questão? Ou conta Não, pra gente o que te interessa nesse assunto? não, porque eu sou mais praticante das barras, né? Na parte de psicologia eu já não atuo. Mas você é psicóloga de formação? Não, não sou. Tá. Então, seu interesse é na Só questão tenho assim, né, por causa dos interesses. terapêutica, na questão terapêutica, que esse é seu É, interesse. Tá certo. certo. Tá, então eu vou contar um pouquinho aqui da onde surgiu essa ideia, da onde surgiu para mim essa questão de engajar a psicologia com as barras. E aí você vai trazendo suas perguntas, se quiser comentar, fica à vontade, tá? Ah, tá ok. Obrigada. Bom, então eu sou psicóloga formada há bastante tempo já, 19 anos, É uma larga e uma experiência. larga experiência. Trabalhei sempre na área da saúde e E nunca, dentro da psicologia, eu nunca trabalhei com corpo, né? Nunca tive uma terapia voltada para corpo, mas sempre achei interessante e sempre trabalhei em hospital. Então, essa perspectiva de pensar o biopsicossocial, o espiritual, sempre foi, para mim, super interessante. E eu sempre, especialmente trabalhando em hospital, sempre tive a perspectiva, o entendimento de que um tratamento de uma pessoa, né, de um paciente, como a gente chama no hospital, ficasse a critério de uma equipe ou por conta de um diagnóstico. Meu trabalho sempre foi voltado para pensar e estudar a respeito de devolver a potência para aquela própria pessoa que tá ali, né, para ser atendida, para ser diagnosticada, para ser tratada e que ela também fosse ali a principal agente desse tratamento, desse atendimento. Os meus atendimentos sempre foram por esse caminho, né? De nunca atuar por conta de uma linha teórica ou por conta de uma técnica, mas sempre a partir do que o próprio paciente trouxesse é que os meus atendimentos se encaminharam, sempre. E isso eu fui estudando sempre nesse sentido e buscando mais. Até que recentemente, né, para uma carreira já de quase 20 anos, recentemente eu descobri a Access Consciousness na minha vida, sendo eu mesma cliente de sessões de barras de Access em 2017, que foram bem surpreendentes para mim, essas sessões, de trazer uma facilidade para lidar com algumas questões que eram bem difíceis de fazer escolhas. Deixa eu fechar um pouco minha janela aqui, porque eu acho que está vindo um barulho aqui. De fazer escolhas, de algumas questões também de relacionamento em família, especialmente. E também uma questão de alergia que eu estava na época, muito forte. Então, todas essas questões eu consegui movimentar de uma maneira bem interessante durante, a partir de 3 sessões que eu recebi, com intervalo de 15 dias, né? Foi a experiência que eu tive. Aquilo já deu uma reverberada, uma mexida na minha vida com coisas que até muitos e muitos meses depois ainda eu percebia que tinha uma repercussão. E aí eu fiquei muito interessada em fazer a formação em 2018, 10 meses depois, mais ou menos, de eu ter recebido a primeira vez as barras, eu fui fazer o curso de barras. E, de novo, vieram outros movimentos, assim, até mais profundos, de várias questões também de relacionamento com família. E aí se abriu para mim, porque eu fui buscar o curso muito mais por uma questão pessoal,
de autoconhecimento, de eu poder usar na minha família, para mim mesma. Mas aí se abriu um mundo de perspectiva para mim também no âmbito profissional, porque eu comecei a perceber que tinha tudo a ver com o meu trabalho, embora eu nunca tivesse trabalhado com o corpo. Em Access, a gente trabalha muito com perguntas, né? Você, como é praticante já, né, Alice, você sabe disso. E para começar, essa história toda, esse lance de ficar fazendo perguntas abertas, tinha tudo a ver com as coisas que eu tinha intenção, e mesmo que eu fizesse um pouco diferente, mas tinham tudo a ver comigo, foram fazendo muito sentido, né? E aí eu comecei por aí, levando essa maneira de trazer as perguntas para os meus atendimentos. E no hospital que eu ainda trabalho, e eu trabalhava na época, estou nesse hospital há 15 anos, eu trabalho num ambulatório de gestação de alto risco com mulheres com diagnóstico de depressão, principalmente, muito sérios. E eu comecei a levar as sessões de barras para essas mulheres, né? E aí complementando os meus atendimentos. E isso começou a trazer uma outra dinâmica para os meus atendimentos, né? As sessões seguintes e na maioria dos casos que eu atendi e atendo, de uma sessão para outra, a mudança no humor, a mudança na perspectiva dessas mulheres começou a ser super importante, assim, super relevante. E no decorrer dos atendimentos que eu fui fazendo, essas mulheres começaram a experimentar algumas escolhas diferentes, a depressão começou a melhorar muito. Algumas delas tinham questões bem importantes com questão ao parto, com as expectativas em relação ao parto, muitos medos, alguns traumas de algumas experiências passadas. E é como se isso tudo começasse a se dissolver para elas. E aí eu comecei a construir um trabalho bem interessante, e aí a levar também para os meus atendimentos de consultório, que inclusive começaram a ganhar uma outra dinâmica também, né? Tava muito devagar, porque eu tinha, por muitos anos, né? Estou há 15 anos nesse hospital, e por muitos anos eu não trabalhei mais em consultório. E aí, há 4 anos eu retomei consultório paralelamente, mas ainda estava muito devagar. E a partir do momento em que eu comecei a levar para os meus atendimentos as barras de Access complementando, também começou a ganhar uma outra dinâmica. Eu posso dizer que ainda pode melhorar muito da maneira como eu desejo, né? Mas eu comecei a ter uma dinâmica muito, muito diferente e com muito mais leveza para mim, né? Porque se para a gente também não tá leve, a coisa não flui, né? Então, para mim, começou a ser muito mais leve atender da maneira como eu comecei a atender, trazendo as perguntas, trazendo essas ferramentas de Access, porque aí eu fui me interessando e me identificando tanto que eu comecei a fazer os cursos mais avançados, vários cursos, vários workshops, online, presencial, e tenho feito e vou continuar fazendo. E isso começou mesmo a abrir muito espaço para mim. Espaço interno, especialmente, e espaço dentro do meu setting de atendimento, sabe? Para trabalhar questões que eu jamais imaginava que eu estaria trabalhando nos meus atendimentos, né? Como a questão de trazer o corpo como presença de uma maneira completamente diferente do que eu imaginava que eu pudesse fazer. E outras questões também, de uma maneira muito mais leve, muito mais dinâmica, sem necessariamente precisar utilizar de várias sessões para correr uma história e aí identificar as questões. Isso começou a se desenrolar de uma maneira muito mais rápida até, com melhoras muito mais rápidas nas questões que essas pessoas traziam nas sessões, né? E que trazem. Então, percebendo o quanto que isso estava ampliando o meu trabalho enquanto psicólogo, em vez de restringir,
né? Eu comecei a me interessar também em contribuir com outros profissionais também. Então, eu estou desenvolvendo um trabalho voltado bastante para psicólogos, mas também para terapeutas, para facilitadores de axis ou não, para praticantes também, né? De ferramentas de axis e também para todas as pessoas que trabalham com as terapias ditas alternativas, complementares, que que estão levando para os seus atendimentos uma outra perspectiva. Deixa eu só fechar os microfones aqui para não, na hora da gravação, não ficar o ruído, tá? Então, e isso me dá muito prazer em poder ser a contribuição, né? De poder ajudar nessa ampliação cada vez mais, não na restrição, não na separação, por exemplo, psicologia só pode fazer isso, ou terapeuta de não sei o que só pode fazer isso, ou, né? E o que mais é possível? O que mais a gente pode engajar, né? Trazer como contribuição mesmo. E aí eu tenho feito alguns workshops, né? Tenho a intenção de fazer algumas classes presenciais também, e algumas lives, né, alguns encontros online gratuitos para também poder passar a ser esse convite, né, para que as pessoas cheguem para esse reino de nós aí, que com certeza a gente tem muito para expandir, né? Inclusive a gente vai ter aqui no Brasil, e especialmente aqui em São Paulo, não sei de onde vocês são, vocês podem contar também, eu estou falando daqui de São Paulo, né? E esse semestre vão chegar 2 facilitadoras que vão trazer essa temática de terapias, de psicologia para a gente também em classes presenciais. Já tem várias dessas classes acontecendo online e elas vão trazer 2 classes presenciais. Uma delas é a Anne Maxwell, que já teve aqui no ano passado, aqui em São Paulo, mas falando sobre abuso, né? Eu participei de uma telechamada com ela, falando de terapia, ela falando de terapia, e foi mega expansível e uma contribuição incrível. Você quer aparecer na TV? Não, já não vou aparecer na TV, só aqui no computador. Esse é o meu filhote, que participa comigo sempre das lives. Fecha a porta para a mamãe. Pode deixar assim, pra outra pra... Não, por favor, fecha a porta. Não vai sair? Não, ele não vai sair. E aí ela vem, agora dia 12 de fevereiro, ela vai estar aqui em São Paulo com uma classe de 1 dia falando sobre terapia. E a Suzana Mittermeier, que vai estar aqui pelo Brasil, acredito eu que pela primeira vez, aqui em São Paulo também, acho que é em abril, que também vai falar, ela tem um trabalho chamado Psicologia Pragmática, e ela vai falar também, né, um pouco disso, então quer dizer, tem outras pessoas também fora do Brasil trazendo esses assuntos para a gente. E eu convido vocês a participarem do meu grupo de WhatsApp, onde eu vou levando também essas classes, né, esses cursos, esses workshops de outras pessoas, os meus também, para que a gente possa ir se encontrando, seja online, seja presencialmente, ou mesmo nos bate-papos de WhatsApp, Facebook, Instagram e tudo mais, né? Vamos usar todas essas mídias a nosso favor para a gente ampliar cada vez mais, né? O que pode ser uma grande expansão mesmo para o nosso trabalho enquanto da psicologia, né? E aí eu vou falar aqui do meu lado, e mesmo para quem não é da psicologia, mas que trabalha com outras terapias também. É a última comidinha. Já já a mamãe vai lá falar com você. E aí, a Poliana está aqui presente, né, Poliana? Se você quiser contar um pouquinho para a gente, se você é psicólogo, se você ou não, né? Qual é o seu interesse aqui por esse tema? Se você tem alguma questão que você queira trazer, a gente está gravando aqui, né? E disponibilizando depois no YouTube. Então, se não for um problema para você se identificar, você pode abrir o seu microfone, abrir o seu vídeo e colocar alguma questão aí, tá? No grupo de WhatsApp que eu criei e que tem sido uma grande troca,
né? Não sei se vocês estão participando já dele, né? Posso colocar aqui o link para vocês, já já. A gente tem trocado algumas questões bem interessantes lá, do quanto que existem ainda algumas barreiras, né? Tanto dentro da psicologia como fora, para a entrada de outras ferramentas, né? E assim, a minha maneira de perceber isso e de trazer isso para o mundo, né? Já que eu estou aqui, né, fazendo esse vídeo que vai parar no YouTube, já tenho outros também que estão no meu canal do YouTube. A minha percepção é que a gente não vai deturpar a psicologia, que a gente vai, na verdade, ampliar cada vez mais né, a psicologia, e a gente vai trazer ferramentas de trabalho, a gente vai ampliar o nosso leque de trabalho, de possibilidades, né? E como é que as barras de Axis podem contribuir com isso? As barras de Axis, para quem não conhece, é uma ferramenta de expansão da consciência, que a aplicação dela é de uma maneira muito simples, indolor e muito relaxante. Nós temos 32 pontos na cabeça que foram identificados, né, pelo criador das barras de Axis, que é Gary Douglas. Há quase 30 anos ele criou essa ferramenta. E durante uma sessão de barras, esses pontos todos são tocados apenas com a ponta dos dedos, nada mais. A sessão pode durar em torno de 1 hora, geralmente, mas pode durar menos, pode durar mais. E junto com essa ferramenta, né, desses pontos, nós trabalhamos também as perguntas, muitas perguntas abertas, para abrir mais espaço de percepção. E na minha prática, eu percebo que essas perguntas, que são perguntas do tipo, o que mais é possível que a gente não reconheceu? E aí, veja, a gente não vai para uma resposta, a gente não fica procurando, opa, peraí, deixa eu ver o que mais é possível. Não, a gente abre a perspectiva, né? E aí, tem sido super contribuição para os meus atendimentos. Existem outras perguntas também que a gente faz, sempre perguntas abertas. E as pessoas que têm recebido as barras de Axis nos meus atendimentos, primeiro que saem da sessão muito mais tranquilas e relaxadas na grande maioria das vezes. E isso já permite com que elas baixem todas as suas barreiras com relação a várias questões que antes incomodavam elas, né? Em relação especialmente a julgamentos delas com elas mesmas ou delas com outras pessoas. Esses pontos, quando tocados, né, esses pontos das barras, quando tocados, eles geram uma descarga eletromagnética no corpo, e esse movimento eletromagnético no corpo, ele vai desbloqueando pontos de tensão, pontos de traumas, vai como se fosse desfazendo nós de crenças limitantes, de pontos de vista limitantes, né? Ou mesmo experiências que o corpo registrou e que a gente nem tem uma memória consciente, né, de lembrar, mas que ficaram registrados no nosso corpo, essas experiências, seja inclusive desde a vida intrauterina, ou mesmo transgeracionalmente. A gente carrega muitas coisas no nosso corpo que vêm de gerações passadas, né? Então não são só os genes que a gente carrega. A gente carrega muito mais do que isso. E isso tudo fica registrado no nosso corpo e acabam fazendo parte das nossas limitações, muitas vezes, né? E comprometendo a fluidez das nossas vidas, das nossas escolhas, de várias situações, seja de relacionamento, seja questão financeira, seja profissional, seja de saúde. E tudo isso não precisa ser assim. E com essa perspectiva de Axis Consciousness, e aí as barras de Axis são uma das ferramentas de um conjunto de várias outras em Axis, que eu mesma já tenho a formação de várias, então eu posso dizer por experiência também,
do quanto essas ferramentas, elas vão lá no ponto de criação, energeticamente falando, desses pontos de vista, dessas crenças, dessas limitações ou desses bloqueios, dessas memórias corporais, sem a gente precisar necessariamente ficar colhendo a história disso tudo, até porque muito disso tudo que eu estou falando não existe uma memória racional, né, de lembrança. Muitas vezes a gente nem sabe porque tem determinados problemas na nossa vida. A gente deduz, a gente acha que é por conta de tal e tal coisa, mas a gente nunca tem certeza. E esse trabalho, ele vai até o ponto de origem energeticamente, dissipa isso tudo, libera, gera um outro espaço, devolvendo inclusive aos remetentes todas essas cargas, mas com partículas de consciência, liberando também todos esses remetentes, né, que de alguma maneira a gente poderia dizer que foram os causadores, ou também foram ali os pontos de origem, né? Não existem culpados, mas da onde surgiu isso tudo, né? Então, por exemplo, a gente, de repente, alguma pessoa pode estar trazendo ali uma carga de um câncer que vem de alguma situação que ela está trazendo da tatataravó. Então, a gente libera essas questões para a tatataravó, todas as suas gerações ali, até a pessoa que nessa vida, nesse momento, está como uma carga ali do câncer, e isso libera para ela poder escolher mais. O corpo dela também abre mais espaço de escolher mais, inclusive em escolher o que realmente vai funcionar para ela, por exemplo, em termos de tratamento, vamos supor, aí nesse exemplo, né? Ou até mesmo que melhoras esse corpo pode escolher ter, né? Que outra configuração esse corpo pode escolher que não seja necessariamente a do câncer, né? O que ele pode escolher liberar. E isso tudo dentro de um atendimento, né? Para quem já trabalha com terapias, para quem já está trabalhando com a psicologia, por exemplo, que é aqui o nosso tópico, e isso vai trazer uma outra dinâmica, que como eu falei no começo, de modo algum eu percebo que está deturpando, por exemplo, a psicologia, mas está agregando, está ampliando perspectiva, dinamizando, né? O que mais é possível que a gente ainda não reconheceu, que possa melhorar ainda mais, né? Sem a gente precisar competir, sem a gente precisar cindir forças e ferramentas, e se a gente só puder ampliar, né? E se a gente só puder ampliar cada vez mais e fazer com que a própria psicologia também cresça a partir dessas perspectivas que estão surgindo, como, por exemplo, as ferramentas de Access Consciousness. Então, essa é a proposta que eu trago com esses trabalhos que eu tenho apresentado, né? Dentro da psicologia, voltado não só para psicólogos, né? Como eu tinha dito, mas também para terapeutas que estão também se abrindo para ferramentas de expansão da consciência, né? Hoje a gente tem várias. E eu vou poder falar daquela que eu tenho experiência, conhecimento, gratidão e a prática, né? Porque eu uso essas ferramentas na minha vida pessoal também. Foi daí que começou, né? Como eu contei no comecinho. E aí que eu fui levar para o meu trabalho, né? Eu não fui buscar para trabalhar com isso. Na verdade, eu fui buscar as barras de Access para melhorar coisas em mim. E foi tão bacana que quando eu vi, eu já estava levando para o meu trabalho. Assim, muito espontâneo e muito dinâmico, né? E eu gostaria também que vocês trouxessem perguntas ou alguns comentários. Como é que está sendo para vocês essa temática? Eu sei que tem algumas pessoas aqui que já trabalham, né, com as barras. Eu só não sei se todas aqui são psicólogas. E aí, se vocês quiserem trazer também, ou algum depoimento, também seria bem bacana, ou alguma questão, ou alguma dificuldade que vocês estão percebendo. Quem quer falar alguma coisa? Pode ser pelo chat, vocês podem abrir o microfone, a câmera. Fiquem à vontade. Como pode melhorar? E ainda mais divertido ficar tudo isso aqui, né? Que mais, então, que a gente pode
conversando enquanto vocês percebem aí, se vocês querem trazer alguma coisa para contribuir aqui com essa apresentação. Bom, eu posso contar rapidamente aqui de um caso em que eu utilizei, né, as ferramentas complementando os meus atendimentos de psicologia, né? É um caso de uma gestante que chegou com uma depressão fortíssima no meu atendimento e ela veio sem muita perspectiva no atendimento comigo, quase zero, na verdade. Ela veio mais porque ela foi encaminhada pela equipe médica da instituição, né, do hospital, e ela chorou muito durante a sessão, sofrendo muito, porque ela estava completamente infeliz no trabalho dela. Ela estava grávida de mais ou menos umas 20 semanas, bem no comecinho, né? E aceitando aquela gravidez, mas também sem saber como que ela iria levar adiante, com tanta tristeza que ela sentia e sem muita perspectiva de continuar no trabalho dela, porque ela estava muito infeliz. E aí, depois de toda uma conversa, onde ela me contou tudo isso, né, dando ali um suporte emocional para ela, eu ofereci as barras de Axis e ela aceitou sem nenhuma barreira. Eu sugeri que ela fizesse algumas perguntas de exercício, né, como essa que eu falei aqui para vocês. O que mais é possível aqui que eu não estou reconhecendo? Deixei também como um exercício de diversão de casa o mantra de Axis, que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. E a gente bateu um pouco de papo, né? A gente conversou bastante, né? Eu até falo, a gente bateu papo porque eu gosto sempre de levar uma leveza para os meus atendimentos. E assim a gente fechou esse primeiro atendimento, eu e essa paciente. E depois de uma semana, essa paciente voltou completamente é um pouco de exagero, né? Mas ela voltou coisa de, se a gente for colocar aqui numa porcentagem, eu acho que quase 80% de melhora de perspectiva, de humor, de esperança, de confiança, de que ela poderia sim encontrar maneiras de encontrar mais graça na vida dela, né? De fazer escolhas diferentes na vida profissional dela. E essa paciente fez mais ou menos uns 5 atendimentos comigo. Sempre a gente complementando com a ferramenta de barras de Axis, e eu sempre explicando para ela que era apenas uma ferramenta que eu utilizava na minha bagagem, né? Explicando que não era uma ferramenta da psicologia, mas que eu percebia o quanto contribuía com os clientes, né, as pacientes que já tinham aceitado, e ela sempre deixando como uma escolha dela e ela sempre escolhendo receber a sessão. E no final dessa trajetória aí que a gente percorreu, ela ainda estava nesse trabalho que ela continuava não gostando, mas com muita clareza da escolha que ela estava fazendo, com muita clareza do propósito dela estar naquele trabalho, muita clareza das possibilidades que ela poderia escolher, com leveza, né? Inclusive dentro daquele trabalho, com muita presença e clareza das situações que eram de abuso que ela sofria nesse trabalho e que ela não estava mais disposta a permitir, e colocando um não já para essas situações. A maneira dela
dela perceber e se engajar com a gestação começou a ficar muito mais gostosa e divertida, inclusive com o pai da criança também, com quem ela também tinha uma questão. E essa paciente começou a trazer muito mais alegria, muito menos sofrimento. E assim, foi uma mudança de estado, né? Vamos dizer assim, que ela percorreu numa presença e numa profundidade e numa leveza que ela mesma reconhecia e trazia como feedback. Não era só algo que eu, enquanto terapeuta, ficava lá identificando, né? Então, esse é um caso super bonito que eu posso trazer como contribuição. Existem muitos outros, né? Mas para a gente, né, trazer aqui de uma maneira breve também, eu vejo como muita e muita expansão, né? Trazer essas ferramentas como uma complementação mesmo, né? Para os atendimentos. E estão me perguntando aqui no privado se eu utilizo os processos verbais. Depende, né? Os processos verbais em Axis, né? Para quem não conhece, são processos... são desde essas perguntas mais abertas, e essas sim eu utilizo, né? Mas existem especificamente os processos verbais em que a gente usa uma frase que é uma frase de desfazer esses bloqueios, né? Que a gente brinca chamando de PODPOC, que tem todo um sentido, um significado. Também a gente pode, depois eu posso colocar, disponibilizar para vocês um vídeo que está disponível no YouTube do co-criador de Axis, que é o Dan Heer, que ele fala maravilhosamente, né, disso. E aí, como é de uma frase que não é muito de não é muito de uma prática racional e pode trazer algumas barreiras e alguns pontos de vista, né? Porque em Axis a gente traz as coisas com muita leveza e diversão. Então, esse termo que a gente usa nesses processos verbais, eles podem criar para quem não está acostumado ou para quem não tem muita habilidade não, mas muita prática, assim, de já ter participado ou ter feito outras terapias mais energéticas, né? Então, eu só utilizo com quem eu percebo que realmente aquilo vai criar mais, né, nos meus atendimentos. E utilizo muito mais nos meus atendimentos de consultório do que lá na instituição onde eu trabalho, pela própria configuração, contexto, né? Inclusive porque no meu consultório as pessoas muitas vezes me procuram até pelas próprias barras de Axis. Muitos dos meus clientes nem chegam até mim por conta da psicologia, eles chegam para sessões de barra de Axis, né? Então, é isso. Eu utilizo dependendo da energia que eu percebo, faço perguntas se aquilo vai criar mais e vou percebendo no decorrer ali da conversa, do atendimento. Eu sempre gosto de fazer uma conversa, mesmo se a pessoa me procura só para sessão de barras. Eu sempre gosto de uma conversa psicóloga, né? Mas não no sentido de ficar colhendo história, mas para abrir mesmo um espaço ali de possibilidades e perceber também. Para mim, cria mais, é divertido assim. E aí os processos eu vou percebendo, né? Ali no contexto do momento mesmo, né? O que mais que vocês gostariam de perguntar? Fiquem à vontade. Então, esse caso que eu trouxe é um dos que eu posso falar, assim, sabe, com muita alegria do quanto que foi contribuição.
E tem também um outro caso em que a gente poderia dizer, então não teve sucesso, mas eu vou trazer para a gente pensar na perspectiva, inclusive da questão da escolha, né? Que é uma temática grande, né, em Access Consciousness, a escolha, porque justamente as ferramentas de expansão da consciência vão levar a pessoa a escolher mais. Então, o tempo todo a gente está falando de escolhas em Access. E aí, uma mulher também que eu atendi nesse ambulatório de alto risco, também com depressão, com medo muito grande de morrer no parto. Ela já estava na metade da gestação, já tinha tido 3 outras gestações anteriores, que foi tudo bem, mas com situações bem específicas, né, de violência obstétrica, e com um pré-natal atual meio conturbado, onde os profissionais que a acompanharam colocaram muito medo nela por conta de alguns históricos que ela teve do parto anterior, do último filho, de algumas questões diagnósticas que ela carregava ali no histórico dela, mas que nada disso ela tinha clareza, na verdade, o que era, o que deixava de ser, mas ficava um medo. Essa mulher, no decorrer dos atendimentos, ela começou ela trazia muitas questões em relação ao marido dela, de dificuldade de relacionamento, de uma sobrecarga muito grande dela, com todas as tarefas dela, tarefas domésticas, tarefa com os outros filhos, querendo sempre atuar profissionalmente, não conseguia, não se sentia compreendida pelo parceiro, achava que o parceiro não colaborava. E eu também complementava os meus atendimentos com as sessões de barras e trazendo as perguntas, o mantra, também oferecendo exercícios para ela fazer em casa, propondo alguns engajamentos dela com o bebê que estava na barriga. E essa mulher, ela começou a também, já depois na segunda sessão, também já veio bem diferente. Completamente diferente, essa eu posso dizer, completamente diferente. Mais feliz, mais alegre. Meu filhote fica aparecendo aqui toda hora. Com uma perspectiva mais leve. E no decorrer, ela foi percebendo que muitas das coisas que ela tinha como dificuldade tinham a ver com escolhas que ela estava fazendo para a vida dela também. E aí, mais ou menos nesse momento, que foi lá pela 4ª sessão, ela começou toda a leveza e perspectiva que ela foi ampliando, ela começou a não exatamente a regredir, porque eu compreendo que as pessoas elas não voltam atrás daquilo que elas já avançaram, mas elas podem dar uma parada ali e continuar não escolhendo mais e mais e mais. E assim aconteceu com ela. Ela travou nas questões com o marido, e aí ela começou a voltar a sofrer bastante, a trazer tristeza de novo, né? E ela começou a mesclar, né? Alternar o humor entre tristeza e abertura de perspectivas. E quanto mais a gente abria para ela perceber o que era escolha e o que ela se submetia a algumas situações de abuso ou de deixar que outras pessoas parassem ela tinha abertura para ir caminhar nessas perspectivas, né? Mas, ao mesmo tempo, no decorrer da semana, ela muitas vezes acabava não conseguindo fluir da maneira que ela gostaria. E aí ela acabou desistindo, né, dos atendimentos num determinado momento. E eu sempre dou essa liberdade para as clientes, mas sempre trazendo a clareza, inclusive do processo de avanço que ela vinha tendo, e também
do que ela pode continuar acessando, de tudo que ela carrega já ali de ferramentas, do próprio processo dela que ela pode continuar acessando e utilizando depois, né? E eu não vejo esse caso como um insucesso, né? Nem do atendimento psicológico e nem insucesso dos atendimentos das ferramentas de barras, de Access. Mas eu vejo como, inclusive a clareza que me trouxe esse caso, para eu perceber o quanto que realmente são questões de escolhas, né? E que a gente não pode ir além do que o paciente nos permite. Isso é uma coisa que eu sempre acreditei e sempre percebi na psicologia, muito antes de Access. A gente nunca pode caminhar além do que o paciente permite. A gente nunca vai escarafunchar nele aquilo que ele não está disposto, aquilo que não é leve para ele, aquilo que ele ainda não escolhe, né? E assim eu tenho percebido também nos atendimentos. Então, aonde está a diferença? A diferença é que tem sido muito mais dinâmico, sabe, com essas ferramentas. Com muito mais clareza e presença, inclusive para essa paciente perceber, mesmo que ela não verbalizasse isso, né? Mas tinha ali uma percepção, por conta da maneira como ela trazia e dos feedbacks, que ela conseguia ir até ali, na vida dela mesma, não só nos atendimentos. Os atendimentos é só, né, também uma ilustração da vida dela, né? E tá tudo bem, né? Ela pode a qualquer outro momento escolher de novo acessar comigo ou não comigo, com essas ferramentas ou outras ferramentas, ou de outras maneiras, na psicologia, fora da psicologia. Mas ela conheceu possibilidades ali para ela, né? E ela experimentou e ela mergulhou nisso. E ela escolheu, respeitando o processo dela, o ritmo dela. Então é uma história muito bonita também, né? Então, são muitos os casos já que eu tenho para contar. Inclusive, eu vou trazer uma propaganda aqui agora do meu trabalho, percebendo toda essa contribuição que eu tenho tido nos meus atendimentos e tenho recebido feedbacks, né, dos meus clientes, dos meus pacientes, e percebido o quanto que tem outros profissionais também com várias questões, inclusive com dificuldade de se abrir mais para essas possibilidades, inclusive apesar de perceberem expansão nisso. Então, eu estou criando um trabalho que eu estou chamando de grupos de apoio e criação, né? Que dentro da psicologia a gente faz muita supervisão, né? Então seria uma espécie de supervisão, mas que eu estou dando um outro nome, porque não é no supervisão de alguém que está acima, podendo ensinar, podendo levar o seu saber, não. Eu estou criando grupos de apoio e de criação, né? Levando da minha experiência para poder abrir um espaço, né? Vão ser grupos para psicólogos e grupos também para outros facilitadores de Access ou mesmo terapeutas também, mesmo de outras abordagens que não sejam de Access, ou também só praticantes das ferramentas de Access, mas que queiram trazer um olhar mais presente, de mais criação, e estejam percebendo que vai criar mais e vai ser contribuição, essa parceria, né? É uma espécie de mentoria que eu estou oferecendo. E aí vão ser espaços para a gente poder trabalhar esses casos também, né? Para eu poder estar junto com vocês oferecendo esse suporte, esse apoio, com esse olhar de contribuição e de criação, né? Que a gente pode ser. Então, eu quero deixar aqui o meu convite. Inclusive, amanhã eu começo um desses grupos, tenho vagas ainda. Estou disponibilizando o link no meu grupo de WhatsApp, né? E fiquem à vontade para perceber, façam perguntas se isso vai criar mais para vocês. E vão ser super bem-vindos a um trabalho que eu estou desenvolvendo já tem algum tempo que eu estava percebendo e chegou, assim, para mim, né? E vou começar nesse formato e estou muito contente de poder abrir isso e expandir, né? Em contribuição, criando contribuição, né? Para que
colegas também sejam a contribuição que todos já são e nós já somos, né? E o que mais a gente pode criar para o reino de nós? Isso me expande muito e eu percebo o quanto a gente pode ainda criar de mais e mais possibilidades aí para a psicologia, para as outras terapias, e o quanto também a gente pode trazer para os nossos atendimentos, né, com os nossos clientes, de mais expansão, de mais consciência, para que eles também acessem mais deles, nessa potência que eles são, com mais presença para poderem escolher realmente, independente de certo, de errado, independente dos nossos próprios julgamentos e pontos de vista enquanto profissionais, né? Porque se a gente se despe, né? Se a gente tira essa roupagem, né, do julgamento, a gente vai criar mais também para esses nossos atendimentos. Então, é isso. Se ninguém mais tiver alguma pergunta, a gente vai encerrando então. Se alguém tiver, pode colocar aí agora, né? Quem ainda não está no meu grupo de WhatsApp, fica aí o convite. Esse vídeo vai ficar disponível no YouTube e embaixo da descrição do vídeo eu vou colocar os meus canais por onde vocês podem me encontrar, né? Especialmente quem for ver depois. Então, vocês vão poder acompanhar aí o meu trabalho e participar dos workshops, das classes, dos cursos desse grupo de apoio e criação, que seria uma espécie de supervisão com uma perspectiva mais expansiva também, tá bom? Minha enorme gratidão a todos vocês que participaram, vocês que vão ver depois, e a gente se encontra em outras oportunidades também, que nós podemos criar, inclusive. Um beijo grande.